Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Peço que avisem quando estiverem entrando para que eu possa começar o tema de hoje. Agradeço a todos pelo compartilhamento das lives, pelos comentários. Eu tento responder a todos na medida do possível durante a semana, mas está muito legal a interação que nós temos na página. Aviso que essas lives eu coloco no canal no YouTube, Neuropediatria para Você, onde eu convido a todos a conhecer. E lá tem outros vídeos que não estão lives, que são feitos para o canal. Então, quem quiser conhecer o material dos outros vídeos, procure o canal, tá certo? Felipe entrou, muito bem, obrigada por ter entrado e ter me avisado, né? Então, assim, todas as semanas eu procuro pensar no tema que eu vou falar na live do Facebook, que é a minha live mais importante, onde eu tenho um maior número de pessoas que me acompanham. É a live querida. Então, assim, hoje eu estava pensando sobre uma coisa, um aspecto que eu converso muito no consultório e que eu queria explicar aqui, que são as funções cognitivas. Quando eu tenho uma criança pequena, um bebê, o bebê não entende nada e o bebê vai crescer. Ele vai crescer em relação a tamanho, mas não só em tamanho, ele vai crescer em relação a tudo. E principalmente ao desenvolvimento neurológico, principalmente as funções cognitivas, a cognição, que são o pensar, o entender, o compreender, o memorizar, o conseguir se expressar, o tempo que ele consegue prestar atenção, acompanhar uma conversa, a sua concentração. Todas essas funções são funções cognitivas. Então, se eu tiver uma criança de 3 anos, ele tem uma capacidade de entendimento. Aos 6, ele deve ter uma capacidade maior. Então, aos 8, maior e assim por diante. Então, o desenvolvimento neurológico das funções cognitivas, ela é crescente na infância. Nós conseguimos avaliar melhor as funções cognitivas quando a gente já está no período escolar, embora que antes, na pré-escola, nós já temos condições de avaliar algumas das funções cognitivas. Então, a criança, quando deixa de ser bebê, que ela começa a compreender, a memorizar, a te responder, você já está avaliando funções cognitivas. Porém, de uma forma, assim, subjetiva. Quando ele entende as brincadeiras, bobinhas daquela idade, né, da idade de 1 ano, de 2 anos, ali já tem funções cognitivas, ele já tem entendimento das coisas. Agora, quando ele vai ficando maior, nós temos cada vez maiores condições de avaliação, de memória, de concentração e de atenção. Então, esse desenvolvimento deve ocorrer. Quer dizer, a criança de 3, ao ser comparada a uma de 6, é claro que a de 6 tem que prestar atenção por um tempo maior, ela tem que conseguir entender coisas que as de 3 ainda não entende, porque ela desenvolveu suas funções cognitivas. Eu chamo de cognição todas essas funções. Raciocínio lógico, memória, concentração, atenção, todas as funções do pensar, o neurologista considera funções cognitivas, certo? Então, por isso, nós chamamos de cognição. E quando eu tenho um paciente que não está desenvolvendo as funções cognitivas de forma adequada para a idade, porque isso tem relação com a idade da criança, eu chamo que essa criança que não está desenvolvendo
não está com as suas funções cognitivas adequadas para a idade, ele possui uma deficiência cognitiva. Porque ele está com as funções cognitivas de uma criança menor do que a idade dele, com capacidades cognitivas menores do que as esperadas para a idade dele, certo? Cognição é um todo. Quando eu tenho uma paciente que possui déficit de atenção, eu possuo uma deficiência específica. Eu tenho uma deficiência específica na atenção, mas essa criança tem uma memorização adequada, uma verbalização adequada, um conhecimento das coisas do dia a dia de forma adequada. As pessoas aqui no Nordeste chamam muito cognição como mentalidade. Não é um termo que se equipare, mas é um termo mais coloquial. Então, a gente pergunta assim, ele tem a mentalidade da idade? Aí, não, doutora, ele é infantil para a idade. Ela está se referindo a essas funções que acontecem no dia a dia, na casa. Ele já teria a idade de dar recados, mas ele não consegue dar recado. Ele já deveria fazer funções domésticas, que nós usamos as funções cognitivas, porém ele é infantil, ele ainda não tem a capacidade que eu esperaria. O MJ, né, tá falando do sentido figurado. O sentido figurado, a mentalidade aqui no Nordeste, as pessoas falam muito assim, que a criança tem uma mentalidade infantil. Por isso é que eu estou usando, porque eu falo de Fortaleza, eu falo para um grande número de pessoas do Nordeste que eu quero que me entendam. Mas são as funções cognitivas. Então, essa criança, quando a mãe percebe que essa criança não compreende, não conversa, não entende, não realiza atividades banais para a idade, e ela mesma acha que essa criança é infantil para a idade, possui uma mentalidade infantil, quando essa criança for para a escola, essas deficiências vão aparecer de uma forma muito maior, porque a escola te exige muito mais atenção, muito mais raciocínio, muito mais memória, muito mais concentração, muito mais a conseguir acompanhar o raciocínio que a professora está realizando numa explicação. Então, realmente, se em casa já se percebe nas atividades do dia a dia que essa criança está infantil para a idade, não realiza atividades banais da idade, então, quando chegar na escola, realmente ela deverá ter queixas de um baixo rendimento. E por isso que é uma das causas de baixo rendimento escolar, uma deficiência cognitiva. O sentido figurado, o MJ está me falando aqui que ele quer saber sobre o sentido figurado. Sim, também, porque quando a criança começa a perceber que ela consegue, numa frase, tipo, eu estou morta de cansada, que eu não estou morta, que eu quero dizer que estou muito cansada, ou quando eu começo a dizer coisas, essas frases que têm um sentido figurado, ela também tem, isso é uma função cognitiva, ela compreendeu a força de expressão, a expressão coloquial, sim, é uma das funções cognitivas. Quando ela começa a entender o que é, quando ela começa a compreender piadas simples, infantis, isso, o que está por trás daquela piada, realmente ela começa a mostrar para você uma função cognitiva realmente. Agora eu me lembrei de um caso que aconteceu de uma criança que veio aqui no consultório há muito tempo atrás. Era uma criança muito pequena e eu estava conversando com a mãe na consulta, de repente ele me interrompeu. E ele era bem pequeno, ele tinha 4 anos. E ele disse assim, tia, eu posso perguntar uma coisa? Eu disse, pode.
Ele disse assim, tia, por que que a tartaruga não toma cerveja? E eu, não sei, porque ela não devolve o casco. Ele entendeu a pegadinha da piada, ele conseguiu entender. Então, isso é muito legal, que ele mostra as funções dele, o quanto ele conseguiu entender daquela piadinha infantil besta, mas ele conta porque ele sabe que vai me pegar e sabe que é engraçadinho, porque realmente ele fez uma relação do casco da tartaruga com a da cerveja. Então, essas coisas demonstram o quanto a criança está te entendendo. E aí, nós entramos para os medos inapropriados. Toda criança tem medo de fogos de artifício com 1 ano de idade. Isso não é nenhum mistério. Todas as crianças possuem isso. Porém, quando ela vai crescendo, na proporção que ela cresce, ela começa a perder esse medo. Mas ela perde o medo porque ela entende o ato. Quer dizer, a família vai falando, olha ali, são os fogos, olha ali, é o barulho dos fogos, olha como ela é lindo. Olha, e ele começa a ter essas experiências e sabendo que aquele barulho não ocorre nada depois, ele vai memorizando essas experiências, adicionada à informação que os pais dão de que aquele barulho são fogos, que aquilo ali é uma comemoração, ele vai compreendendo e aí ele vai perdendo o medo. Então, criança de 1 ano, bebê, ter medo de fogos, isso não tem nenhum motivo de alarde. Agora, eu já tenho uma criança grande, que já deveria ter funções cognitivas suficientes para um entendimento. Eu tenho uma criança de 6, de 7, de 8 anos, e essa criança pode não gostar de fogos, mas ela não deveria mais entrar em pânico com os fogos, porque ela já deveria ter funções cognitivas, o entendimento, a compreensão e a memória de experiências passadas, e com isso não deveria mais haver o medo. Se este medo ocorre, permanece, ele é chamado um medo inapropriado para a idade. Inapropriado para a idade, porque eu estou sempre avaliando neurologicamente o desenvolvimento neurológico em relação à idade da criança. Então, realmente, a gente começa a prestar atenção quando a criança passa dos 5, 6 anos e que mantém esses medos que nós consideramos medos inapropriados, certo? É a mesma coisa assim, fogos é muito comum, mas existe também outros medos. Porém, nós temos que separar os medos inapropriados pelo não entendimento do fato ocorrido das fobias, que são outras coisas e que nem da neurologia elas fazem muito parte, porque tem pessoas que têm fobia de altura, fobia de sangue, e essas fobias não tem muito a ver de não entender, tem a ver realmente com fobias, e que são diferentes dos medos inapropriados. Aí eu quero fazer um link com as crianças do espectro autista. Nas crianças com o espectro autista, nós temos crianças do espectro com funções cognitivas normais. Nós poderemos ter crianças dentro do espectro autista com deficiência cognitiva e eu posso ter até uma criança com funções cognitivas acima do normal dentro do espectro autista. Mas, quando a criança do espectro autista possui um medo de fogos, nós temos, primeiro, ponto a pensar. Eles têm uma sensibilidade aumentada ao som. Então, aquele som se torna um som insuportável. Sim, então é a primeira coisa. Mas nós temos outra. Para que ele esteja dentro do TEA, ele tem que ter uma dificuldade de comunicação. E esta dificuldade de comunicação interfere no entendimento do ato, porque os pais explicaram que aquilo são fogos falando. Isso é comunicação. Se essa comunicação
não é realizada, a criança com TEA possui uma dificuldade de comunicação. Ela não se expressa adequadamente, mas ela também não te entende adequadamente. Então, eu tenho, não necessariamente, no TEA, eu tenho que ter uma deficiência cognitiva para ter um medo inapropriado, porque eu posso ter pela própria dificuldade de comunicação. Então, primeiro, no TEA, transtorno do espectro autista, eu não necessariamente preciso ter deficiência cognitiva. Posso não tê-la, mas eu posso ter medos inapropriados. Primeiro, pela sensibilidade aumentada ao som, mas também pelo não entendimento que foi realizado por causa da dificuldade de comunicação que faz parte do próprio espectro. Então, existem esses aspectos que devem ser pensados. Então, nem todos os medos inapropriados são deficiência cognitiva. Existem as fobias e existe no espectro autista o não entendimento que lhe foi dado pela família sobre aquele ato, sobre aquele barulho faz parte dos fogos, aqui esse som vem daqueles fogos, isso não vai acontecer nada. Tudo isso que você passou para uma criança, para todas as crianças, desde pequeno, isso foi assimilado por meio de uma comunicação entre pais e filhos. Se você não tiver essa comunicação adequada, você também não pode ter o entendimento adequado das coisas. E aí está o ponto bem, que é o que mais eu tento explicar aqui no consultório. Gente, nós aprendemos tudo por meio de comunicação. São poucos os conhecimentos que eu obtive por ver. A grande maioria eu li e entendi, e alguém me explicou, quer dizer, foi por meio de comunicação. A escola, principalmente, se baseia nas aulas onde a professora explica. Explicação é comunicação. Se você não tem uma comunicação adequada, se você possui uma dificuldade na comunicação, no entendimento do que estão lhe falando, você não pode ter um aprendizado adequado. Então, quanto melhor for sua comunicação, melhor será o seu entendimento das coisas, desde que você tenha funções cognitivas adequadas para a idade. Então, é um dos aspectos que tem que ser levantados. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho que ir. Próxima semana, volto com outro tema para vocês. Deixem seus comentários, compartilhe o que você achou válido. Se foi bom para você, pode ser para outros, tá certo? Compartilhem a live, por favor. Beijos.